paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Senhor Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, queremos Te agradecer por este dia, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai, em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo livramento visto ou não visto. Obrigado, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Meu Deus, Tu és o único Deus verdadeiro, o Deus criador de tudo, o Deus que pode tudo, e no nome de Jesus Te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, perdoa, meu Pai, tudo que temos falado ou feito que não tem Te agradado. Joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Ó querido, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a viver na Tua presença, nos ajuda, Pai, a fazermos a Tua vontade, nos abençoa, nos ensinando, meu Pai, a andar na Tua presença todos os momentos das nossas vidas, nos ensina a orar e vigiar, nos ensina, Pai, buscar a Tua presença todos os momentos da nossa vida, estarmos ligados contigo, fugindo do pecado, fugindo de tudo que nos afasta de Ti. Pai amado, abençoa minhas 3 filhas, toma nas Tuas mãos, guarda, protege, defende, livra eu e minhas filhas de todo mal, cobre eu e minhas filhas com o sangue do Teu Filho amado. Abençoa, Pai, as nossas vidas, supra as nossas necessidades. Pai amado, abençoa os Teus filhos e Tuas filhas, que tem me acompanhado, que tem me apoiado, que tem me ajudado a fazer esta obra. Pai amado, recompensa cada vida, cada família representada. Visita, Senhor, todos os moradores da terra, visita toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Desperta, Pai, os que dormem, o sono da indolência. Acorda, Senhor, do sono profundo. Muitos que estão dormindo, não estão Te buscando, não estão Te adorando, não estão glorificando o Teu nome, mas estão envolvidos no pecado. Desperta, Pai, a Tua igreja para orar. Desperta a Tua igreja, Pai, para jejuar. Desperta a Tua igreja, Pai, para ler a Tua palavra. Desperta a Tua igreja para meditar na Tua palavra. Pai amado, desperta a Tua igreja para ir para o templo adorar o Teu nome. No nome de Jesus Cristo, Pai, abre o entendimento do Teu povo para compreender que precisa Te buscar, precisa Te adorar, precisa ser agradecidos a Ti por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pai amado, Deus eterno, manda a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, vem alimentar a nossa alma. Ó Pai, eu não sei, Senhor, o que eu irei falar, mas fala através da minha vida, me usa como instrumento para falar o que o povo precisa ouvir, e abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, libera a bênção, libera a vitória, joga por terra toda enfermidade, todo mal, cura Teu filho, cura Tua filha, cura esta pessoa que está sofrendo, em nome de Jesus, ó Pai, realiza o milagre, faz maravilhas, porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus de maravilhas, o Senhor é o Deus do impossível, e no nome de Jesus Te pedimos, Pai, nos ajuda nesta hora, nos abençoa, abre a porta onde não tem porta, para abençoar o Teu povo, no nome de Jesus, Pai Santo e Poderoso, se conosco, amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 9 até o versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, capítulo 9, e o versículo, ou melhor, capítulo 5 e o versículo 9. Quero dizer
que é a obrigação de todos nós meditarmos na palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, para confirmar a palavra que nós ouvimos da boca de alguém, na igreja ou até mesmo uma transmissão, que seja. Temos que ver se está na Bíblia. É a nossa obrigação. Por isso que hoje é o assunto, não tem para onde correr. Os falsos profetas estão enganando muita gente, até gente da alta sociedade, porque não querem ler a Bíblia. E até mesmo muitos e muitas não querem largar o pecado. Só quer bênção. Só quer prosperidade material. Querem ficar ricos e ricas. Mas a maior riqueza é a salvação da nossa alma. A maior riqueza está no céu, para quem entrar lá. E muitas pessoas estão se preocupando em ajuntar tesouro na terra. E eu quero vos dizer que Deus me levantou para despertar a igreja brasileira, para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Através do despertamento, a igreja começa a ler a palavra de Deus, começa a meditar na palavra de Deus, começa a orar e jejuar. Aí então se desperta do sono, que estão dormindo no ponto, porque não quer entrar pela porta, não quer fazer o sacrifício. O maior sacrifício quem fez foi Cristo, morrendo a nossa morte na cruz do Calvário. E hoje estão brincando com o nome de Deus. É tanta molequeira que estão fazendo nas igrejas evangélicas, dizendo que é o Espírito Santo. É tanta sem vergonhice, tanta safadeza, brincando com o nome de Deus, que é uma vergonha. Um bocado de falso profeta, homens e mulheres, dizendo que é homem de Deus, dizendo que é mulher de Deus, profeta, pastores, pastoras, cantores, pregadores e pregadoras, que não tem compromisso com a salvação, só quer ganhar dinheiro, e aí então estão introduzindo nas igrejas doutrina de homens, doutrina de demônios, movimentos com espírito maligno, dizendo que é o Espírito Santo. O Espírito já chama santo. O Espírito já se fala o nome Espírito Santo de Deus. E hoje é uma molequeira terrível, dizendo que é o Espírito Santo e ainda que é mistério. E o pior é que a maioria que gosta do movimento de derrubar, de cair, de se embolar pelo chão, de jogar cabriola, de montar um nas costas do outro, como está acontecendo, a maioria está caminhando para o inferno. Porque, eu digo porque Deus me chamou para falar a verdade. E eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me levantou. A maioria que gosta do movimento, de rodar, de pular, de saltar, fazer careta, parecendo um monstro. A maioria que fica cheia de chiada e cheia de chiada. A maioria está caminhando para o inferno, se prostitui, adultera. A maioria. As mulheres andam com a roupa arrastando no chão, varrendo no chão. A maioria não tem compromisso com a salvação. É uma vergonha. Não cuida da casa, a maioria. Não respeita marido, a maioria. Não cuida dos filhos, a maior parte dos que participam desses movimentos, ou quase todos, a maior parte, não estou dizendo que é todos, é uma vergonha. Ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser avivado pelo Espírito Santo, é viver em uma vida de santidade, de obediência à palavra de Deus. E as pessoas estão se enganando, achando que movimento é avivamento. Movimento não é avivamento. No dia de Pentecoste teve aquele movimento lá, mas todos falavam línguas, todos
foram cheios do Espírito Santo, mas não fala que teve baderna, molequeira como está tendo hoje. Já disse e repito, em 94 foi criada a doutrina do derruba-derruba, do roda-roda lá em outro país, e logo estava espalhada pelo Brasil todo. E o povo que gosta, a maioria, não tem compromisso. Eu já vi alguém fazer o teste, pegar uma lata de leite, duas latas de leite, colocar uma pelo meio de pedra, de brita, e a outra encher. Duas latas de leite, uma cheia e a outra pelo meio, quase vazio, abaixo do meio. Quando soltou na ladeira, a que estava quase vazia fazia uma zoada terrível, porque estava quase vazia, aí as pedras tinham facilidade de rolar dentro, fazia um barulho terrível. Mas a que estava cheia só fazia aquele tombo, pá, 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 quando rodava. Então a mesma coisa é hoje. Para mostrar que está cheio do Espírito Santo, tem que viver uma vida de santidade, ser digno de imitação, tanto homens como mulheres. Mas eu tenho coragem de dizer a verdade, que eu fui chamado assim. Hoje, quem faz mais chiada na igreja, mais presepada, tanto cantor como pregador, como também cantora e pregadora, pastor e pastora, que gosta muito da molequeira, a maioria não tem vida com Deus. É uma vergonha! É uma vergonha, a maioria! Porque só gosta do movimento e do real, que é o principal. Movimento da gente. E dando gente, dá dinheiro. E é o que eles querem hoje, é dinheiro. Querem dinheiro. Tira tudo das pessoas. Que não quer ler Bíblia, que não quer orar, não quer jejuar, nem quer cultuar a Deus da maneira correta. Só quer movimento. Vive no pecado. Tanto homem como mulher. Mas quando chega na porta, não está tendo movimento, tira a sandália, alguém toca na testa lá, começa a rodar, pular, saltar, com a vida toda desconcertada. O principal é entrar no céu. Não é curar os enfermos, não é expulsar demônios, não é fazer sinais e maravilhas que garante ninguém entrar no céu. E eu digo todos os dias, porque é o meu chamado. Nós vamos ler hoje 1 Coríntios, capítulo 5, do 9 até o 13. Mas, como eu sou homem de Deus, Deus tem tocado no meu coração que não posso deixar Mateus capítulo 7 para trás. Lembre que ontem eu não apareci, não deu. Mas já passou de 2 meses que Deus me levantou para fazer essa obra. E todos os dias a palavra principal para despertar os que estão dormindo, para despertar a igreja brasileira, para despertar todos que estão sendo enganados e enganadas durante muitos anos, é Mateus, capítulo 7. E o versículo 15 até o 20, que nos fala acerca dos falsos profetas. E eu quero dizer mais uma vez a todos que estão a me ouvir, que os falsos profetas não é só os líderes que não tem compromisso com a salvação, que está introduzindo doutrina de homens e de demônios nas igrejas, e também está roubando com a Bíblia, usando versículo solto, para tirar tudo dos pobres necessitados. Os falsos profetas não é só os que estão na frente da obra, mas todo homem, toda mulher que diz que é cristão, que diz que é cristã, e vive mergulhado e mergulhada no pecado, adulterando, se prostituindo, mentindo, enganando,
comprando e não pagando, e fazendo outras coisas que envergonha, que é pedra de tropeço na obra de Deus, no Evangelho de Cristo, mas se apresenta como santo, como santa. Todos esses são falsos profetas. É o joio que está no meio do trigo. A igreja tem o joio e tem o trigo. O joio são as virgens loucas, que não quer buscar a Deus, não quer se encher de Deus, tanto homens como mulheres. É toda a igreja em todo lugar. O joio é a igreja que só quer buscar as coisas do mundo, só quer ficar pecando, desobedecendo a Deus, mas quer estar muitas vezes na frente e está na frente. O interessante que eu acho é que quem não tem compromisso com a salvação, que é uma vergonha, tanto homens como mulheres, é os que mais aparecem. É o caso que eu disse na estante, da lata cheia e a lata que está abaixo do meio. A que está abaixo do meio é os crentes desconcertados, homens e mulheres, que são os falsos profetas, que não tem testemunho, é uma vergonha, não ganha nem os parentes, nem os vizinhos, nem os conhecidos, porque dá mau exemplo o tempo todo, mas é uma chiadeira terrível que faz. É uma presepada terrível que faz. Todos, tanto cantor como pregador, como pastor, como pastora, missionário, missionária, todos que têm a vida desconcertada, esses é os que sabem fazer barulho. É a lata pelo meio, abaixo do meio. São os vazios de Deus, cheio de pecado, porque não quer obedecer a palavra de Deus. O pecado, aparentemente, é gostoso, é bom, mas depois vem a consequência. A Bíblia me diz que o salário do pecado é a morte. Mas muitos homens e mulheres não querem se despertar para a vida, tá brincando com o nome de Deus, tá brincando com a obra de Deus. A mulher se prostitui direto, traidora de marido, adúltera, muitas, e muitos adúlteros também, e tá na frente da obra na cara de pau, se aproveitando até das próprias pessoas que estão na igreja com ele ou com ela, porque perdeu o temor, porque são os falsos profetas, são trevas, são filhos do diabo, mas enquanto está vivo e viva, ainda tem a oportunidade de se consertar. Então aqui, em Mateus 7, todo mundo já ouviu, vai ouvir de novo, quem quiser ouvir, Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, é um despertamento para toda a igreja, de todo lugar, para aprenderem a identificar quem é realmente o falso profeta. Porque, infelizmente, por falta de conhecimento de Deus, muitas igrejas aceitam o seu pastor, a sua pastora, mesmo ele e ela, sendo adúltero e adúltera, porque a igreja não quer ler a Bíblia. Irmãos, irmãs, todos nós somos pecadores. Eu não sou isento de pecado, eu sou pecador também, por isso que eu peço perdão toda hora. Mas não é porque todo ser humano, tanto homem como mulher, são pecadores, que Deus não vai levantar um homem para ensinar o que está na Bíblia, ou levantar uma mulher para ensinar o que está na Bíblia. E hoje, as igrejas evangélicas, a maioria não quer ensinar a Bíblia mais não, porque não quer perder os seus membros, ou quem frequenta as suas igrejas, os pastores, por causa do real. Ó, quem está falando alto hoje nas igrejas, no evangelho, é o real. É uma vergonha. Não estão preocupados com as almas, não estão preocupados em fazer obra social. É verdade, até as igrejas grandes, que era igreja de exemplo no passado, perdeu a identidade. Os pastores de campo brigam
por campo que rende, ó, e ainda ameaça um outro, e é uma confusão terrível. Não tá vendo a confusão em Salvador, não? Muita gente tá vendo na internet, é uma vergonha. A confusão que tá tendo, porque um tomou mais de 400 igrejas do outro, já tem um bocado de ano rolando essa confusão lá em Salvador, na Bahia. É uma vergonha, irmãos e irmãs, o que está acontecendo hoje no meio do povo que dizem que é o povo de Deus. Mas, eu digo com todas as letras, existe o joio e o trigo. Se não tivesse uma parte boa, não vou nem dizer que é a maior parte, viu? Que eu não vou cometer esse engano, que eu não acredito que seja a maior parte, não. Mas tem uma parte boa da igreja, tem uma parte boa, que ora, jejuma, evangeliza e foge do pecado. Se não tivesse uma parte da igreja no Brasil que buscasse a Deus, não sei o que seria de nós, brasileiros. Que orando, muitos jejuando, tá desse jeito que tá. Imagine se não tivesse uma parte da igreja que orasse, jejuasse e fugisse do pecado. Então, em Mateus capítulo 7, nós vamos meditar, ou melhor, nós vamos só ler, porque nós queremos meditar hoje em Coríntios. Então aqui diz, Mateus, você que tem Bíblia, faça a sua parte. A Bíblia não é para ser lida como jornal ou revista. A Bíblia é para ser meditada, orando, para Deus nos abençoar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e leia do 15 até o 20, para você identificar quem é o falso profeta, tanto homens como mulheres. E ainda, você tem que meditar o versículo 15. Tem muitas referências no Novo e no Velho Testamento que você precisa ler orando para que sua mente e seu coração seja aberto e você entenda a palavra de Deus. Porque a gente lê Mateus capítulo 15, que diz assim: acautelai-vos, porém, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí, quando você acaba de ler essa passagem de Mateus 7,15, você agora procura na sua Bíblia Mateus 7,15, a referência. Tem Deuteronômio 13,3, Jeremias 23,16 e esse de Marcos tem mais de 6 referências. Você tem que ler as referências para você compreender a Bíblia. Então, para o homem e a mulher entender acerca desse assunto, os falsos profetas, tem que ler Mateus capítulo 7 e as referências. Uma referência dessas aponta para São Marcos 13:22, que é muito interessante. Nós lemos só essa, para você entender como é. Vê que Mateus capítulo 7, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Só em você ler aí, você já começa a entender. Mas se você ler o versículo 16, o 17, o 18 e até o 20, você vai ver que a Bíblia ensina que não pode uma árvore boa dar maus frutos e nem uma árvore má dar frutos bons. E a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Isso quer dizer o quê? Pelo fruto
você conhece se a pessoa é de Deus mesmo ou se é falso profeta. Tanto homens como mulheres. Tanto seus parentes, meus parentes, com qualquer um de modo geral. Se é adúltero, prostituto, adúltera, prostituta, mentiroso, mentirosa, brigador, brigadora, enrolado, enrolada e de modo geral é trevas, você já está vendo que ele e ela é lobo vestido de ovelha. Então, o homem está vendo, a mulher está vendo, os filhos estão vendo, os pais estão vendo os seus filhos também, que dizem que é cristão e muitos não são, é crente, crê, até o diabo, os demônios crê que estremece. Cristão é quem obedece a palavra de Deus. Então, para você que não entende, entender hoje, Mateus 7, do 15 ao 20, você vai entender acerca dos que fingem. Dizem que é cristão, mas são filhos do diabo e filhas do diabo, porque está brincando com o nome de Deus, escandalizando o evangelho o tempo todo, mas quando se reúne, prega, canta, profetiza, cura, liberta, faz sinais e maravilha, roda, salta, dá cabriola, faz tudo, mas a vida é uma vergonha. Então, você precisa ler a Bíblia para vocês não serem enganados. A única maneira de você descobrir quem é ele, quem é ela, é você lendo a Bíblia. E Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 20, é a receita número 1. Agora, você tem que ler as referências de cada versículo, todas as referências, orando para Deus abrir o seu entendimento. Tem que parar um pouco. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, o Evangelho é poder de Deus, mas nós devemos levar a sério. Nós temos que abraçar. O Evangelho é gostoso, é maravilhoso. O Espírito Santo na nossa vida é coisa maravilhosa que nós não temos como descrever a importância de termos o Espírito Santo conosco. Mas nós temos que procurar nos aproximar de Deus através da sua palavra, através da oração e do jejum. E hoje, mais uma vez, o conselho de Deus é que todos procurem ler a Bíblia. Tanto católico como não, ou cristão, todos podem ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E em Mateus capítulo 15, ou melhor, capítulo 7, versículo 15, Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Uma referência só que eu vou ler. Marcos, capítulo 13 e o versículo 22. Uma referência do versículo 15 de Mateus 7. Marcos 13, 22. Em quase todas as Bíblias tem um númerozinho pequeno, para você ir em outro livro, para ler sobre o assunto, para você aprender. Olha o que Jesus diz em Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, tem muita gente que não quer ler a Bíblia, aí fica defendendo os falsos profetas, fica defendendo o pastor prostituto e adúltero e ladrão, que tira tudo da igreja, rouba com a Bíblia. Tem muitos que não entendem a Bíblia porque não quer ler, que defende as ladronas, prostituta e adúltera, que tem muita também, na frente, fazendo palhaçada, dizendo que é o Espírito Santo, mas é uma vergonha. Muitas traidoras de marido, muitas prostituta mesmo, varre mesmo, mas se apresenta como mulher de Deus e ainda é recebida, porque fala línguas, profetiza,
cura, expulsa demônios, aí não quer ler a Bíblia, aí aceita tudo que ela fala, tudo que ele fala. Mesmo ele sendo filho do diabo, ela sendo filha do diabo, mentirosa e prostituta e adúltera, e querendo se apresentando como mulher de Deus, como homem de Deus. Muitos ficam apadrinhando, apoiando e defendendo com unhas e dentes, porque não quer ler a Bíblia. Porque Jesus disse aqui em Mateus: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E vocês muitas vezes sabem que ela e ele andam no pecado, mas quando se reúne, é um santo, é uma santa. Faz até prodígios e maravilha, milagres. Aí o povo se engana aí. Nada. Se ele não fosse de Deus, não fazia milagres. Se ela não fosse de Deus, não fazia milagres. A resposta está aqui na Bíblia. Mateus 7,15. Você lê as referências a tudo, que você vai entender até acerca do engano, para tirar tudo das pessoas que são ladrões com a Bíblia. Se aproveita do coração dos simples, que não quer ler Bíblia. A Bíblia, cada um tem que buscar o conhecimento individualmente. Cada um individualmente tem que procurar ler a Bíblia e meditar. E Deus me levantou para pregar a verdade, para ensinar a verdade, porque eu não estou com o rabo preso em nada. Eu não estou dependendo de homem nenhum para viver. Quando eu tenho que comer, eu como. Quando eu não tenho, eu passo minha dificuldade. Mas eu estou na presença de Deus, porque o melhor está para vir na minha vida. E a minha obrigação é fazer o que Deus quer. E Deus está mandando eu despertar o povo para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para orar, para jejuar, para ir para a casa de Deus, cultuar a Deus. E não ficar atrás de movimentos que não é avivamento. Quando sai, acaba tudo. Continua a mesma vida miserável de pecado, se prostituindo, adulterando, mentindo e enganando, porque ali não muda a vida de ninguém. É só movimento maligno, que não é o Espírito Santo que está nesse negócio, que é o Satanás dos infernos. Quem está nesse negócio é o diabo. E crentes de várias igrejas abraçaram por causa que gosta do dança-dança, roda-roda, mas não tem vida, que é o principal para entrar no céu. Não adianta rezar e fazer tudo errado, como diz a música mundana. E muitos estão brincando com o nome de Deus. Então Jesus disse aqui, Marcos 13, 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, eu estou mostrando na Bíblia a obra de engano que está acontecendo no Brasil, porque veio de outro país. E o povo cego não quer despertar do sono. Mas a minha obrigação eu estou fazendo. E para os defensores que defendem os adúlteros, as adúlteras, as mentirosas, os mentirosos, os ladrões e as ladronas que roubam, tirando tudo da igreja, deixando famílias passando fome, e muitos até desabrigados sem ter onde morar, que dá tudo, até a casa. Para os defensores, leia. Você que acha que ele é homem de Deus, você que acha que ela é mulher de Deus, porque cura, porque liberta de espírito maligno, porque profetiza, porque revela a causa, e a benção sai. Você que defende ele e ela, a resposta, quem dá não é eu não, é a Bíblia. Jesus dizendo em Mateus capítulo 7, e o versículo 21 até o 23, que ele diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você tem que procurar entender que se eu
estou vivendo no pecado, não estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. O pecado na nossa vida é um acidente. Mas todos nós somos pecadores. Se não pecar roubando, se não pecar mentindo, se não pecar adulterando ou se prostituindo, se peca de outra forma. Todo homem, toda mulher peca. Não existe nenhuma que não peque. Mas tem gente que só vive na prostituição, no adultério e na mentira e no engano, e muitos até roubando com a Bíblia, compra, não paga, quebra os outros, até os parentes, irmãos de igreja, comprando de cartão e não paga, e diz que é de Deus. E diz que ele é de Deus e ela é de Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, Jesus dizendo, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles, ou aquele ou aquela, que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Versículo 22 de Mateus 7. Jesus dizendo, né eu, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, o melhor é ser como as virgens prudentes, deixar o pecado. As loucas não ligaram, é o que está acontecendo hoje. E a igreja, o povo que segue os falsos profetas, apoiam, porque não conhecem o Deus do céu através da Bíblia, e acreditam em tudo que eles e elas falam. Mas você tem que conferir na Bíblia. Você tem que buscar o conhecimento de Deus na Bíblia. E você que defende a resposta de quem anda no pecado, e você defende achando que Deus usa ele, que Deus usa ela, porque curou alguém, libertou alguém, fez sinais e maravilha, a resposta é Mateus 7, do 21 ao 23. Eu estou explicando que é a minha obrigação. Eu estou mostrando na Bíblia, porque eu não estou inventando. Eu pago o meu preço para fazer o que Deus quer. E Deus quer o quê? Que a igreja brasileira se desperte, que a igreja brasileira acorde, para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas. Mas a leitura de hoje, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 até o 12 ou 13, é um despertamento também acerca de todas aquelas pessoas que dizem que é irmão em Cristo, mas a sua vida, seu testemunho é uma vergonha. Então, Deus colocou no meu coração para nós hoje, já tentei outras vezes, mas hoje chegou o dia, lermos a Bíblia, porque alguém não lê a Bíblia, alguém não busca o conhecimento de Deus através da palavra, não quer orar, não quer jejuar, acredita em tudo que os outros falam, aí fica defendendo, achando até que eu tô... Só uma pessoa até hoje, viu? Só uma pessoa que achou que eu tô julgando. Não é eu não, é a Bíblia que está mostrando. É a Bíblia que está revelando. Só não enxerga que ele está cego espiritualmente. Que eu não estou mentindo, não estou enganando, não estou ganhando para fingir que sou homem de Deus. Eu sou de Deus e quero entrar no céu. E Deus me deu a responsabilidade de ser diferente dos meus parentes, ser diferente dos meus conhecidos, ser diferente de muitos cristãos, porque Ele me chamou diferente. Para alguns, eu sou até doido, mas eu não estou nem preocupado. Eu quero entrar no céu. Pior é quem acha que não é doido e doida e está brincando com o Evangelho de Cristo, está brincando com a igreja, está brincando com o nome de Deus.
Mas eu estou aqui passando essa palavra de despertamento porque eu tenho um chamado de Deus. Digo sem medo. Não sei ler direito nem escrever direito, mas eu tenho Deus na minha vida, tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e tenho coragem de falar a verdade a qualquer homem, a qualquer mulher, porque quem me deu autoridade foi Deus. Não existe ninguém maior do que Deus. E o homem e a mulher que colocar a vida no altar é a autoridade de Deus. Porque nós somos somente o vaso. Mas quem está na nossa vida para falar através de nós é o Deus do céu através do Espírito Santo. E muitas pessoas não procuram entrar pela porta estreita, quer servir a Deus e quer servir ao mundo ao mesmo tempo e não tem como agradar a dois senhores. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou serve a Deus ou serve o diabo. E estão brincando com o nome de Deus, estão brincando com a obra de Deus e estão brincando também com a igreja de Deus. Um bocado de homens e mulheres, prostituta e prostituta, adúlteros e adúltera, e ladrões e ladronas que roubam com a Bíblia. Tira tudo das pessoas e deixa passando dificuldade. E a igreja não está vendo que está errado porque não quer ler a Bíblia, porque eles mesmos não ensinam que devem meditar na palavra de Deus. Mas Deus me levantou para pregar e ensinar a verdade, para despertar o povo brasileiro, para buscar o Deus do céu em espírito e em verdade, orando, jejuando, meditando na palavra e indo para a casa de Deus, buscar adorar a Ele. Por isso que tem pessoas que estão na frente da obra, mas não ensina a Bíblia, para não despertar o povo, porque ele anda no erro, ela anda no erro. Se for ensinar como está na Bíblia, vai perder um bocado de gente. E se perder gente, perde dinheiro, que é o principal hoje, é o dinheiro. A raiz do dinheiro é a espécie. A raiz do dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos se desviam da fé. Por causa de dinheiro, por causa de riqueza, por causa de poder. Por isso que está tendo tanta confusão nas igrejas grandes. Por causa de dinheiro, por causa de posição. A maior posição é a garantia que está na presença de Deus. E a maior riqueza é entrar no reino do céu. E aqui, em 1 Coríntios 5, 9 até o 13, diz assim a palavra de Deus. É Paulo dizendo: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também o que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, está ensinando, Paulo dizendo no versículo 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Está dizendo para nós
os cristãos não se associar com os que se prostituem. Mas, meu irmão, minha irmã, antes de nós lermos a referência desse versículo, eu quero vos dizer que no versículo 10, o próprio Paulo diz, é 1 Coríntios 5, o 9, agora é o 10. Não quero dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, quando aqui está dizendo que não é para os cristãos se associar, ter comunhão com os que se prostituem, com os ladrões, com os idólatras, com os maldizentes, com os avarentos, não está dizendo aqui que não é para nós termos comunhão com os que não são crentes, com os que estão lá fora no mundo. Mas aqui está dizendo, no versículo 11, que não é para nós termos comunhão com aquele ou aquela que diz que é nosso irmão em Cristo e for tudo isso. Prostituto, adúltero, idólatra, maldizente, beberrão, ladrão. É a Bíblia que diz, irmão, não é eu não. É a Bíblia que ensina. E ainda então, o versículo 12, porque não tenho que julgar os que estão de fora. Não julgais vós que estão de dentro? Se nós estamos julgando em reta justiça. Se você está vendo, uma multidão de gente está vendo, ele e ela se prostituindo, ele e ela mentindo, enganando, é maldizente, é beberrão, todo mundo está vendo, não está julgando de maneira errada. Tem que ser, a Bíblia diz que pela boca de duas testemunhas será confirmado. E as pessoas, por não ler a Bíblia, ficam aceitando tudo, mesmo vendo, mesmo sabendo que ele e ela está envolvido no pecado, ainda anda com ele e com ela. Mas o ensinamento bíblico é que não devemos nos associar aquele e aquela que, dizendo ser irmão, ser irmã em Cristo, é uma vergonha. E aqui, o versículo 9, a referência do versículo 9, 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 6, 14 é a referência do versículo 9 da leitura que nós fizemos. Diz aqui, ó, o versículo 9 de 1 Coríntios 5 diz assim. É como eu digo, irmão e irmã, eu não tenho receio, eu não tenho, posso dizer assim, preocupação em ter que repetir o versículo várias vezes, porque tem gente que é tão preguiçoso e preguiçosa que não tem coragem de pegar a Bíblia para nos acompanhar. Eu tenho certeza que é assim que o sistema é bruto. Tem gente que só quer ouvir, não quer parar para ler a palavra de Deus. Por isso que é enganado e enganada pelos falsos profetas. E no versículo 9 de 1 Coríntios 5, a leitura em pauta, diz assim, Paulo dizendo, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aí você vai para a referência, a primeira referência, 2 Coríntios 6, 14, diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis,
Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Meu irmão, nós estamos falando aqui dos que se dizem que é cristão, dos que se dizem que é irmão. A Bíblia ensina que não é nem para nós comermos com ele, é para nós se afastarmos. Não está dizendo aqui daquele e daquela que peca e se arrepende, pede perdão, confessa e é perdoado e deixa. Nós estamos dizendo aqui daquele e daquela que se diz irmão em Cristo, irmã em Cristo, mas vive mergulhado e mergulhada no pecado. A Bíblia ensina que nós não devemos fazer companhia dele nem dela, que é para nós nos afastarmos dele e dela, porque ele e ela é trevas, é uma vergonha, está brincando com o nome de Deus, se escondendo atrás da Bíblia e vivendo uma vida de pecado. E muitas pessoas hoje não aprendem a palavra de Deus porque não quer ler a Bíblia. E é necessário nós lermos a Bíblia e meditarmos e orarmos e jejuarmos para nos aproximarmos de Deus. E aqui diz em 2 Coríntios 6,14, a referência do outro versículo, 1 Coríntios 5,9, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Tem os fiéis, que é os que obedecem a palavra de Deus, e tem os infiéis, que está brincando com o nome de Deus. A vida dele, a vida dela é uma vergonha. E aqui diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Irmão e irmã, se está no pecado e dizendo que é cristão e cristã, é trevas, não é luz não. E a Bíblia manda a gente fugir dele, a Bíblia manda a gente fugir dela, não andar com ele nem com ela. Olha aquele ditado, me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Mas os que não são cristãos, nós temos que ter comunhão com eles. Não é praticar o que eles praticam, mas sermos diferentes, sendo luz, para ganharmos eles. Por isso que está tendo a divisão aqui. Aqui está falando, a trevas, é os que estão brincando, que não quer entrar pela porta. Às vezes está na frente da obra, mas é uma vergonha. E muitas pessoas, por falta de conhecimento da Bíblia, apoia, aceita tudo. Mas o ensinamento bíblico é que não devemos nos associar a todo o que diz ser irmão e irmã, e a sua vida é uma vergonha. A outra referência que tem aqui, Efésios 5, e o versículo 11. Olha o que diz a Bíblia. A referência do versículo 9 de 1 Coríntios 5. Efésios 5, 11. E não comuniqueis com as obras frutuosas das trevas, antes condenai-as. Olha, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então nós não devemos nos associar a ninguém que está dizendo que é irmão, mas é mentiroso e mentirosa, é trevas, é uma vergonha. É a Bíblia que nos ensina. Por isso que temos que ler as referências dos versículos para nós aprendermos a palavra de Deus. Segunda Tessalonicenses
capítulo 3, e o versículo 14 é outra referência. 3,14 de 2 Tessalonicenses. A referência do versículo 9 de 1 Coríntios 5, que diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. 2 Tessalonicenses 3,14 diz assim: mas se alguém, olha, é o que eu estou dizendo, viu? Procure aprender a Bíblia. Mas se alguém não obedece a nossa palavra por carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Tá vendo, irmão? Mas se alguém não obedece a nossa palavra por carta, notai o tal, ou a tal, não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. A Bíblia manda a gente fugir dele. A Bíblia manda fugir dela, que se diz irmão e irmã, mas são trevas, são vergonha para o Evangelho. E 2 Tessalonicenses 3, versículo 14 diz: mas se alguém não obedece a nossa palavra por esta carta, notai o tal ou a tal, e não vos mistureis com ele, e não vos mistureis com ela, para que se envergonhe. Então, a Bíblia nos ensina como nós devemos nos comportar como cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Cristão é quem obedece a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia. Jesus disse: meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Irmãos, vamos ler mais um pouco. Como ele diz aqui, vou ler para poder a gente entender melhor, você entender melhor. O 9 e o 10. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos do mundo, ou com os roubadores do mundo, ou com os idólatras do mundo, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então não tem como nós vivemos no mundo e não termos comunhão, não estarmos perto de alguém do mundo que é prostituta, adulto, adúltera, roubador e outras coisas mais. Está escrito aqui na Bíblia. Porque então nos seria necessário sair do mundo. Mas, para nós entendermos o versículo 10, o versículo 10, vamos ler agora 1 Coríntios 1, 20. Esse mesmo livro que está a leitura. Capítulo 1 de 1 Coríntios e o versículo 20. Que diz assim: onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aqui é o versículo 10 de Coríntios, 1 Coríntios 5. E aqui está falando João 17,15. Vamos ler João 17,15 para ver se tem alguma palavra para rechear o que nós estamos lendo. João 17,15.
Jesus orando pelos discípulos diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, como nós já falamos, a palavra aqui hoje está nos despertando para nós não nos associar àquele e àquela que dizem ser nosso irmão em Cristo, mas são uma vergonha no pecado. Já sabe, já está escrito aqui, né? Mas está dizendo, Jesus dizendo agora aqui, na oração, pelos discípulos, que nós temos que pegar como base, que ele diz a Deus: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, para nós não nos associar com as pessoas lá do mundo, seria necessário nós sair do mundo. Mas só que Jesus nos manda ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque nós somos luz. Cristo está em nós, e através de nós ganhamos as pessoas para Cristo. Por isso que nós não devemos fugir de quem não é crente, quem não é cristão. Nós devemos aproveitar a oportunidade para pregarmos a palavra, mas principalmente com o nosso testemunho. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós não devemos nos associar com os que se dizem irmãos e irmãs em Cristo e são avarentos, mentirosos, roubadores, adúlteros, adúltera, prostituto, prostituta. Porque para nós não termos contato com os que estão de fora, nós tínhamos que sair do mundo. Mas nós só vamos sair do mundo na hora certa. E nós temos que aproveitar para resgatar os que estão no mundo de pecado, pregando a palavra, dando testemunho, sendo luz. Mas o ensinamento bíblico é para nós não termos comunhão com os mentirosos, os enganadores que estão no nosso meio, dizendo que é cristão e cristã, mas a vida dele, a vida dela é uma vergonha. Irmãos, em 2012, eu falo a verdade, não tenho medo. No ano de 2012, eu gravei um CD com as pregações do rádio. A cacetada descia sem dó. Mas, um dia, eu fui buscar o CD com o pastor que fazia a reprodução. Quando eu cheguei lá, tava uma molequeira terrível, até o que conhecido meu da mesma igreja tava lá também para pegar o CD dele, mas a imoralidade tava demais. Eu podia esperar para pegar uma carona no carro dele, mas eu preferia andar mais de 400 metros para ir para um ponto, pegar o ônibus para vir embora. Porque a Bíblia me ensina que não devemos nos associar com aquele ou aquela que se diz irmão e é maldizente, boca porca, anda falando palavrão, é mentiroso, é mentirosa, é ladrão, é ladrona. Tá escrito aqui. E ainda é prostituta e prostituta. E eu falo sem medo. Até o pastor, que era dono do lugar, tava na gandaia também. Uma vergonha. Se não já morreu, tá preso ele, viu? Esse pastor, eu falo a verdade. Mas eu preferi andar com minha filha de uns 4 anos, 3 ou 4 anos, e com um bocado de CD nos sacos cheios, sacola, para pegar o ônibus distante. Não quero não, ó. Eu ando quilômetros e quilômetros, mas não quero carona de homens e de mulheres que dizem que ser cristão, mas é uma vergonha. Como eu disse na estante, olha com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Eu quero a distância, que eu tenho nojo
dos prostitutos e das prostitutas, que está na frente da obra até, dos ladrões e das ladronas, usando o nome de Deus em vão, se aproveitando. Eu tenho nojo. Se não se consertarem em tempo, vai para a quinta dos infernos. Anos e anos. Mulher que atraiu o marido com tantos homens que ela nem sabe com quantos, e diz que é mulher de Deus. Não sai da posição de mulher de Deus não, na linguagem dela. Homens a mesma coisa. Prega, faz movimento, depois vai pro motel com alguém da igreja. É uma vergonha hoje. E muitos sabem e apoia. Tem pastores de igreja grande que sabem que o cantor é prostituto, é beberrão, que é adúltero, que a cantora também é do mesmo jeito, o pregador, mas ele chama para pregar nas suas igrejas, porque chama multidões, porque são famosos. Mas isso é uma vergonha, faz nojo. Eu prego a verdade, nua e crua. Hoje tem muitos dizendo que é de Deus, que são filhos do diabo. Tá caminhando para o inferno e não quer deixar mais o caminho do inferno não. Porque só quer ganhar dinheiro, só quer movimento, mas não quer entrar pela porta estreita. Hoje o evangelho tá banalizado, mas o evangelho de Cristo continua sendo o evangelho de Cristo. No meio desse movimento todo que está acontecendo nas igrejas, tem homens e mulheres que têm compromisso. Só está faltando de muitos é ler a Bíblia. Para se sair de estar fazendo companhia a adúlteros e adúlteras, prostitutas e prostitutas, mentirosos e mentirosas e ainda ladrões e ladronas. Porque é a Bíblia que ensina aqui, ó. Os de lá fora, pode ser ladrão, pode ser prostituto, pode ser adúltero, pode ser prostituta, pode ser adúltera, pode ser ladrona. Lá fora, não importa. Nós temos que lutar para ganhar ele e ela para Jesus. Mas os que estão dentro da casa, dizendo que é casa de Deus, na frente da obra, e na vida miserável de pecado, e tem muitos que ainda ficam defendendo, a Bíblia manda fugir dele. A Bíblia diz ainda que não é nem para nós sentar na mesa para comer com eles. Tem que fugir, irmão. Tem que fugir, irmão. É bíblico. Não é eu que estou inventando, não. Eu fui levantado por Deus para pregar sempre a verdade, para ensinar o que está na Bíblia. Mesmo sem ter estudo, mas eu tenho Deus na minha vida, que é o principal. E aqui, na Bíblia, Jesus disse a Deus, em São João 17,15, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Fuja da aparência do mal, irmão. Fuja da aparência do mal, irmã. Você está vendo que ele é prostituto e adúltero? Você está vendo que ela é prostituta e adúltera? Você está vendo que ela é trevas? É uma vergonha. Ainda fica seguindo ele? Ainda fica seguindo ela? Você está vendo que ele e ela só pensa em dinheiro? Que tira tudo, a lã das ovelhas? E você ainda está seguindo ele? Você ainda está seguindo ela? Acorda, Brasil! Desperta, Brasil! Busca o Senhor na Bíblia. Procura conhecer a Deus na Bíblia, orando, jejuando, e lendo e meditando na palavra de Deus. Pare de ser criança na fé. A criança, no meu tempo de criança, minha mãe pegava uma tigela ou um prato, botava uma papa, aí espalhava todo para esfriar, até soprava, que é assim que era, ainda é em algum lugar ainda, fazia um rolo assim no dedo, ó, chegava na boca da criança, ó, era assim, ó, empurrava, fazia a criança engolir a pulso. E hoje, muitos que não querem ler a Bíblia, muitos que não querem meditar na palavra de Deus, muitos que não querem orar nem jejuar, come tudo que os falsos profetas e as falsos profetas falam. Pede tudo, dá tudo. Vende a sua casa, só tem uma casa, vende. Tem uma avenida, vende tudo. Vai levando de um a um, para Deus dar uma mansão. Quando é um carro também, carrozinho simples, popular, Deus vai dar um carro dos melhores que existe. É obra de engano.
Deus não precisa de dinheiro. A obra precisa do dízimo e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Apesar que estão desviando. A maioria está desviando esse dinheiro. Gasta tudo, ninguém sabe de quê. Mas é bíblico. Dá dízimo e oferta. Mas os ladrões que roubam com a Bíblia, manda você vender tudo, dá tudo, e muitos ficam à toa sem ter onde morar. Porque deu tudo. Porque não conhece o Deus do céu. Só quer ficar rico e rica. Só quer facilidade. Aí tem que levar a semente. O dinheiro agora é semente o nome. O dinheiro do aluguel, tá pagando o consórcio, leva o dinheiro do consórcio, do pagamento de um mês. Tá pagando casa própria, leva o dinheiro que você está pagando mensalmente a casa própria. É assim que está hoje o sistema. O sistema hoje está bruto. Homens e mulheres em todo o Brasil, em todo o mundo, pregando e ensinando doutrina de homens, doutrina de demônios e roubando com a Bíblia. Porque a maioria é covarde. Eu falo como Deus colocou no meu coração. Está roubando com a Bíblia. E o povo é roubado porque não quer ler a Bíblia. Deus me chamou para falar a verdade, ensinar a verdade, despertar o Brasil, despertar o brasileiro e a brasileira, para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas. E aqui, nós ainda temos a referência do versículo 10, em 1 João, no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João 5,19. Eu gosto de ler a Bíblia, irmãos. Eu gosto de fazer a obra de Deus. Eu gosto de ensinar a palavra de Deus. 1 João 5,19. É a palavra que diz em 1 Coríntios 5, 10. E não... Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Agora, a referência, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Tá vendo? Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Mas nós estamos no mundo, irmão e irmã. Por isso que cada um individual tem que buscar a presença de Deus. Tem que buscar a proteção de Deus. O mundo que nós estamos vivendo está no maligno. Não devemos amar o mundo, como está na Bíblia, nem o que no mundo há. A Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A prostituição é do mundo. O adultério é do mundo. O roubo é do mundo. A mentira é do mundo. O engano é do mundo. Mas nós não devemos amar as coisas do mundo. No mundo, o cristão verdadeiro é para amar somente a alma das pessoas. É para amar as pessoas e fazer de tudo para ganhar os que estão no mundo. Mas os que estão nas igrejas evangélicas, até na frente, e tá brincando, se prostituindo, adulterando, mentindo, enrolando e roubando, é para nós fugirmos dele, é para nós fugirmos dela. Versículo 11 de Coríntios 5, 1 Coríntios 5. Mas escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Então, a Bíblia está dizendo que não é para nós nos associar com aquele que, dizendo irmão ou irmã, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão,
o roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Nem eu que estou inventando, pelo amor de Deus, irmão, vamos aprender a Bíblia. Vamos obedecer ao que a Bíblia ensina. Com o tal, nem ainda com mais. Não é para andar com ele, não é para andar com ela, que está dentro da casa de Deus, mas está praticando vários tipos de pecado, escandalizando o Evangelho, e ainda tem muitos que fica apadrinhando, fica defendendo. E até eu vou dizer agora que eu senti, fico usando a Bíblia, dizendo que a Bíblia diz que não tem homem que não peque, mas não é nesse jeito assim não. Não é para viver no pecado não. O pecado na nossa vida é um acidente. Ficam dizendo, eu digo que eu senti de dizer isso agora. Ficam dizendo, porque Maria Madalena foi apanhada em adultério, tá em São João capítulo 8. Aí foi trazida a Jesus e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E nos diz a lei de Moisés que as tais têm que ser apedrejadas. Jesus inclinou a cabeça, ficou escrevendo no chão, com o dedo. Eles insistiram, está em João, capítulo 8, primeiro a seguir. Aí Jesus se endireitou e disse para eles: aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Aí a Bíblia diz que foi saindo um a um, a começar dos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher no meio. Jesus se endireitou de novo e olhou, só tinha a mulher. Ele perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse para ela: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Irmão, irmã, não tem nada a ver a mulher adúltera com os crentes que dizem que é cristão, mas é ladrão, mentiroso, enganador, prostituto, prostituta, adúltero e adúltera. Não tem nada a ver. Aquela mulher era adúltera, mas ela foi perdoada e se consertou e foi salva. Aqui está falando. E lá falou, Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E os miseráveis que não querem se consertar, as filhas do diabo, os filhos do diabo, que não querem se consertar, usa essa palavra para dizer: quem é que não peca? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquela mulher não conhecia Jesus, não. Aquela mulher era ímpia, não era cristã. Aqui está falando a Bíblia, é dos que dizem irmão, irmã, e vive mergulhado e mergulhada no pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos viver no mundo sem ter contato com as pessoas do mundo. Mas é para nós fugirmos de todo aquele e aquela, aqui escrito aqui no versículo 11 de 1 Coríntios 5. É para nós fugirmos, não ter associação, sociedade, com todo aquele e aquela que se dizem irmão, irmã, mas pratica a iniquidade o tempo todo. É uma vergonha. Aí quem não conhece a Bíblia come tudo que ele e ela fala, porque não quer ler a Bíblia. Mas nós temos que ler a Bíblia, e eu fui chamado para mostrar na Bíblia. A adúltera lá, Maria Madalena, foi liberta e salva. Depois ela seguia Jesus, servindo a Jesus. Mas as de hoje, algumas foi prostituta no passado, foi para a igreja, largou por um tempo, depois abraçou tudo de novo, tanto homem como mulher, está na igreja, está na frente da obra, e está no adultério, na prostituição, na mentira, no engano, e outras coisas a mais, e diz que é cristão e cristã. É crente. Crente até o diabo é. Cristão é quem obedece a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que é para nós fugir dessas pessoas que não quer abandonar o pecado e ainda está na frente, ou até mesmo está no meio da igreja lá participando, mas não tem vida.
a vida dele e dela é uma vergonha. Aí muitos não querem entender a Bíblia, não entende porque não quer ler, mas Deus me levantou para mostrar na Bíblia. Não prego o que os outros pregam, não acredito em livros que os outros escrevem, porque estão distorcendo muitas coisas que estão na Bíblia através de livros, e tem pessoas que pregam o que eles falam em livros, mas nem todo livro é de Deus, não. Nem todo livro foi o homem de Deus que escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, não. Tem muitas coisas em livros que eu não tenho coragem nem de dizer. Não tem nada a ver com a Bíblia. Então aqui tem a referência do versículo 11, Mateus 18 e o versículo 17. Aqui diz a Bíblia, ó, é acerca do pecado de um irmão. Se não escutar, dizei à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quer dizer, se o homem ou a mulher está no adultério, na prostituição, na mentira, no engano, está no pecado de modo geral, e a igreja não quiser punir ele nem ela, a Bíblia manda considerar ele como gentil e publicano. Gentil é os não crentes, que quer dizer aqui. Publicano é os cobradores de impostos, os ímpios. É bíblico, irmão e irmã. Negócio de dizer que todo mundo peca, por isso tem que aceitar que o adulto e a adulta fiquem na frente da obra, todo dia adulterando e ficando por isso mesmo, todo dia mentindo e ficando por isso mesmo, todo dia enganando e ficando por isso mesmo, todo dia comprando e não pagando, ficando por isso mesmo, e ainda para completar, se prostituindo, adulterando, mentindo, enganando e roubando com a Bíblia, faz campanha para construir, come o dinheiro e não constrói, faz campanha para comprar alguma coisa para a igreja, come o dinheiro e não compra, e você sabe disso, a igreja sabe, e passa a mão na cabeça. Tanto homem como mulher, tanto de cima do altar como de baixo. Se está no pecado, a Bíblia ensina, na leitura em pauta aqui, que não é para nós nos associar a ele nem a ela. Pecar, todo mundo peca, já expliquei. Mas, se bebe a vida toda pecando, escandalizando o Evangelho, e continua na frente, continua dizendo que é irmão em Cristo, a Bíblia ensina que não é para a gente ter associação com ele nem com ela. Que não é nem para comer com ele nem com ela, sentar na mesa para comer junto. É para fugir dele, é para fugir dela, porque é uma vergonha, faz nojo. Aí, Romanos capítulo 16 e o versículo 17. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, olha, é a referência ainda de Coríntios 11, 5:11, que diz: mas agora escrevi, 1 Coríntios 5:11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele ou aquela, que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ladrão ou ladrona. Com tal, nem ainda comais. Aí você vai para a referência desse versículo 11, Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dele. É a Bíblia que ensina que nós temos que se desviar dele. Nós temos que se desviar dela. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis, presta atenção, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina
que aprendestes, desviai-vos deles. A Bíblia está mandando desviar deles, meus irmãos. Não é eu não, é a Bíblia. Vamos ver mais. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ver o que é que diz. E o versículo 6. 2 Tessalonicenses 3, 6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que, olha só, apartai de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Tá mandando, meu irmão e minha irmã. É a Bíblia. 2 Tessalonicenses 3, 6. Mandamos-vos. Mandamos. Não tá pedindo não. Tá mandando. Mandamos-vos, porém, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Se ele e ela não quer obedecer a palavra de Deus, não quer obedecer o evangelho, é para se desviar dele, é para se afastar dele e dela. É a Bíblia que manda, né? Eu não. 2 João, capítulo, 2 João, versículo 10, só tem um capítulo. 2 João, no final da Bíblia, perto de Apocalipse. 2 João 10. Olha mais uma aí para você que não entendeu. Deixa eu ler de novo a passagem bíblica de Coríntios 5, 1 Coríntios 5, 11. Diz assim: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda com mais. Aí você vai para a referência desse versículo 11, de 1 Coríntios 5, apontou agora para 2 João, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. Não é eu que estou inventando, não. É a Bíblia. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Porque hoje tem doutrina de demônios em muitas igrejas. Muitos homens e mulheres estão seguindo doutrina de homens e doutrina de demônios. E quando segue as doutrinas de demônios, vive muitos na prostituição, no adultério, na mentira, no engano, na rebeldia. E a Bíblia ensina. Olha a Bíblia dizendo. Eu repito com todo prazer. 2 João 10, só tem um capítulo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. A Bíblia ensina que nós devemos fugir de todo aquele e aquela que se diz nosso irmão, nossa irmã, mas é uma vergonha o seu comportamento todos os dias. É uma vergonha a maneira que eles e elas se comportam, se veste, se expressa e o que ele e ela anda participando. Por isso que a Bíblia ensina que nós não devemos nem receber eles nem ela em casa e nem sequer cumprimentá-los, falar com ele nem com ela. É bíblico. É bíblico. Mas muitos não querem ler a Bíblia
come tudo, aceita tudo, segue tudo. Aqui na minha cidade, Simões Filho, na Bahia, teve uma mulher dizendo que é pastora, cortou o cabelo dela e de todas as mulheres lá que tá com ela, e que tinha cabelo grande, para oferecer a Deus, para oferecer no altar. É doutrina de demônios. Mas o povo gosta, porque a porta é larga e o pecado é gostoso. O pecado alegra a carne. Por isso que muitos e muitas deixaram de seguir a doutrina bíblica, largaram suas igrejas para ir atrás de movimentos, porque a porta é larga. Lá é bom. Lá não dá nem dízimo. Lá é bom. Não exige nada. A gente pode fazer o que quiser. Lá é bom. A gente pode ir para onde quiser. Mas o caminho, todos esse caminho de ir para o inferno, tem muitos caminhos, ó. Tem várias doutrinas para levar para o inferno. Tem várias coisas boas para levar para o inferno. Mas para levar para o céu, a porta é estreita. O caminho é cheio de espinho. Quem quiser entrar no céu tem que abandonar o pecado, tem que deixar as coisas boas que o mundo oferece, porque é do mundo. Se participar, vai ser queimado no fogo eterno se não deixar em tempo. Por isso que muitos homens e mulheres deixaram a doutrina de Deus, a doutrina bíblica, para seguir doutrina de homens, doutrina de demônios. E Deus me levantou para pregar e ensinar a verdade. Deus me levantou para apontar o caminho que entra no céu. E aqui, nós ainda temos ainda a referência do versículo 11, quando fala acerca de nós nos desviarmos de todos aqueles e aquelas que dizem que é irmão e irmã, mas sua vida é uma vergonha. Gálatas 2:12. Vamos ver o que é que diz a Bíblia. Eu não sei o que é que diz, não. Nós vamos ver agora. Gálatas 2:12. É referência ainda do versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 5. Porque antes que alguém tivesse chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios. Mas depois que chegaram, se retirando, se apartou deles, temendo o que era da circuncisão. Então, aqui está falando dos discípulos que estavam comendo com pessoas que não era lícito lá comer. E hoje, muitas pessoas nessa festa de hoje participam de tudo. Tem gente até que desvia para beber licor, mas é porque não é convertido. O crente verdadeiro tem um cristão e tem um crente. Mas o cristão mesmo, crente é quem crê, cristão é quem obedece. Cristão é cristão e crente ao mesmo tempo, falar no melhor. E só crente é os que só crê, mas não obedece. Então, hoje, muitos tá fazendo seu São João lá, comemorando a festa de São João, o aniversário de Herodes e a morte do homem de Deus. E já que a gente tocou no assunto de São João e de comida, tem muitos que dizem cristão que quando acham a boca livre é uma vergonha. Obreiros, pastores e tudo, de modo geral. Não aguenta ver comida. Parece que estava na fome de 70. Quando vê comida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu digo sem medo, não é só aqui na Bahia não, é em muitos lugares. É uma vergonha. E diz que é homem de Deus. Irmão, irmã, se você tem condições de comer do bom e do melhor, e se você come muito,
se você estiver pagando, você tem que ter educação para comer, para não escandalizar o evangelho. Na sua casa, quem come muito, que é usurável, glutão, pode comer até em uma bacia de lavar roupa. Ninguém tem nada com isso. E você não vai ser impedido, talvez, de entrar no céu por causa disso. Eu digo até talvez, que eu não tenho certeza. Porque glutonaria é pecado. Mas se você comer publicamente, que libera até o prato, bota logo na tigela que traz alguma coisa dentro, para ficar maior, e enche, que não dá nem para misturar, e repete não sei quantas vezes, uma usura terrível. Isso é escândalo, é glutonaria. E glutão não entra no céu. Glutona, que tem muitas também, não entra no céu. Se converta. A Bíblia manda para os comelão, as comelonas, colocar uma faca na garganta. Não é cortar a garganta fora não, que merecia fazer isso, né? Para parar de escandalizar o evangelho. Mas é você se controlar para não ficar escandalizando o evangelho. Alguém diz, abre ali, ó, e é pastor, é pastora. Ó como come. É uma vergonha. E se for boca livre, pior ainda. Eu já vi muitos. Já chamei muitos a atenção lá na hora. Fiquei seguindo quem estava servindo. Tinha gente com uma coisa na mão, escondia e metia outra mão para pegar de novo. Tira a mão daí, seu glutão. Você tá com a na mão aí cheia aí, rapaz? Toma vergonha. Se converta. Já fiz isso no passado. No ano de 93 para 94 eu fiz isso. Porque é uma vergonha, meu irmão, minha irmã. Muita gente dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Não aguenta ver comida. Escandaliza o evangelho no meio dos ímpios. Se fosse em um sítio ou em outro lugar, só os cristãos, entre aspas, tudo misturado ali, os crentes, os cristãos, passava. Mas é publicamente uma usura terrível. Parece que nunca viu comida. E quando é de graça, pior, boca livre. Eu digo com experiência, que é uma vergonha. Eu não participo de muitas coisas não quero nem estar perto, porque eu tenho vergonha. E aqui, na palavra de Deus, no versículo 11 da leitura em pauta, 1 Coríntios 5, 11, já está chegando no 12 e vai para o 13 para nós acabarmos, diz, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ladrão ou ladrona. Com tal, nem ainda comais. Versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então a Bíblia manda. A Bíblia que manda. Tirar dentre nós todo aquele ou aquela que diz irmão em Cristo e é prostituto, prostituta, adúltero e adúltera, mentiroso e mentirosa, maldizente e ainda idólatra, como agora mesmo está idolatrando aí Herodes, participando de tudo, e tem uns até que bebe. Se não beber licor, bebe vinho, e diz que é cristão. Diz que é cristão. Mas a Bíblia diz aqui que é para tirar dentre nós os roubadores, que dizem que é cristão, mas é ladrão, ladrona, que rouba com a Bíblia. E muitas pessoas não procuram ler a Bíblia. Leia e lê a referência do versículo 12, do versículo 13, que eu não li. Leia você na sua casa a Bíblia. Porque eu não estou mentindo nem enganando. Vou ler a última vez aqui. É 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 13, que diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, nem ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então
vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatras, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, é a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que nós precisamos ler para nós entendermos. E se entrou alguém agora que não ouviu, não esqueça. Eu já sei de cor. Procure ler Mateus, capítulo 7, do 15 ao 20, e leia também a referência de cada versículo para você compreender a palavra de Deus. E vocês que são cegos e cegas e apoia o prostituto e a prostituta, o adúltero e a adúltera, o ladrão e a ladrona que está roubando com a Bíblia, mentindo e enganando, pegando o dinheiro, dizendo que é para comprar alguma coisa para a igreja e come o dinheiro, pegando o dinheiro dizendo que é para construir, dizendo que é para reformar, dizendo que é para comprar terreno e come o dinheiro. Leia a Bíblia, que a Bíblia ensina que não é para nós nos associar a essas pessoas. Se ele está fazendo isso, se ela está fazendo isso, é ladrão e ladrona. Rouba com a Bíblia, tira tudo, faz voto enganando, mas a vida dele, a vida dela é uma vergonha. Então, você que defende ele, defende ela, porque é parente, porque você gosta dele, gosta dela, quem ama, corrige. Quem ama, não apoia o erro de ninguém errado na casa de Deus, porque senão ele e ela não vai se consertar e vai para o inferno. Quem ama, quer ver ele e ela salvo e salva. Por isso, você que defende achando que não tem nada não ele ser prostituta e prostituta, adúltero e adúltera, mentiroso e mentirosa, você que acha que não tem nada não, porque ele e ela faz sinais e maravilha, cura enfermo, liberta oprimido de espírito maligno, leia a sua Bíblia, Mateus 7, do 21 ao 23, que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, ore, jejue, vá para a igreja cultuar a Deus. Não fica atrás de movimento de roda-roda, de pula-pula, de cair pelo chão, que isso é obra de engano. É espírito maligno que está agindo. É doutrina de demônio que entrou nas igrejas para enganar, porque a igreja não quer ler Bíblia, abraça tudo. A maioria que participa desse movimento não tem vida com Deus, é uma vergonha o seu testemunho. E tem enchido, ó, porque é porta larga. Os próprios que estão na frente, muitos são adultos e prostitutas, a maioria é adulto e prostituta, mentiroso e enganador, só quer real. Aí o movimento chama a atenção de muita gente. Quando dá muita gente, dá real, ó, real. O povo, os líderes hoje, quase todos, não é todos não, mas a maioria só quer saber de dinheiro. A maioria dos líderes de igreja grande também só quer saber de dinheiro. Mas os falsos profetas grandes formaram seus filhos na fé, que são os falsos profetas que abriu as suas portinhas, tanto homens como mulheres. E continua o trabalho do grandão, do seu pai na fé. O mau caráter grande que rouba com a Bíblia
formou seus filhos, um bocado de mau caráter, homens e mulheres que vivem na prostituição, no adultério, no roubo, roubando com a Bíblia, e muitos acompanham por causa do movimento. Mas eu desperto o Brasil nesse dia mais uma vez. Desperta, Brasil! Desperta, a igreja brasileira! Procura ler a Bíblia! Procure meditar na Bíblia! Procura jejuar e orar! E procurar cultuar a Deus da maneira correta! Ser cheio de Deus! Não é rodar, pular, saltar, jogar cabriola, nenhum carregar o outro nas costas, nem mulher carregar homem nas costas, como está acontecendo não. Ser cheio de Deus, ou até mesmo para receber bênção, não é cair pelo chão lá dizer que está na maca de Jesus não. Tudo é obra de engano. Ser cheio de Deus é ter testemunho de crente, é ser cristão de verdade, ser luz, ser sal, ser digno de imitação. E o povo está sendo enganados porque não tem ensinamento bíblico nas igrejas. A maioria não quer ensinar a Bíblia para não perder a mamata, que é o dinheiro. Mas eu fui levantado por Deus para despertar a igreja brasileira, para despertar o brasileiro e a brasileira, para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas. Por isso que eu desperto nesse dia você para ler Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, e ler as referências, principalmente do versículo 15, que desmascara o falso e a falso profeta que está enganando a muitos. E para os defensores que acham, se ele opera milagre, maravilha, ele e ela é de Deus mesmo, é Mateus 7, do 21 ao 23. Você lê e lê as referências também, para você se alimentar da palavra de Deus e não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas que introduziram nas igrejas doutrinas de homens e doutrina de demônios e dizem que são homens de Deus e que são mulheres de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os amigos e as amigas, eu quero vos dizer que a salvação é individual. Não olhe para seus parentes, seus vizinhos, seus conhecidos, seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, que dizem que é cristão, mas a vida deles é uma vergonha. Você tem que escapar pela sua vida. O amigo e a amiga tem que buscar a salvação individual, porque eles que estão brincando, se não se converterem, vão ser queimados no fogo do inferno. Mas você precisa escapar por sua vida. Não olhe para eles não. Foi o diabo que levantou eles no seu caminho para você não seguir o caminho da verdade. Aí você diz, eu que nunca vou ser crente. Os pastores roubam, os pastores vão para um motel com as ovelhas, os pastores mentem, enganam. Se você olhar para os pastores e para os cantores e para os pregadores e para os crentes de modo geral, seus parentes também que andam errado, você vai para o inferno junto com eles. Você tem que fazer a sua parte. A salvação é individual. É verdade mesmo que hoje está uma vergonha, mas você tem que dar conta de você, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você tem que fazer a sua parte. Não olhe para seu parente, não olhe para seu vizinho, nem para seu amigo, nem para sua amiga. Olhe para Jesus. Quem morreu na cruz para me salvar e te salvar, não foi eles não, foi Jesus. Quem me amou e te amou, primeiro, foi Jesus. Por isso, procure uma igreja evangélica. Procure servir a Deus. Não olhe para A nem para B. Olhe para Jesus. Quem te ama de verdade é Jesus. Quem quer o melhor para você é Jesus. Por isso eu te digo, meu amigo, minha amiga, não olhe para os prostitutos nem para as prostitutas, para os mentirosos nem para as mentirosas, para os maldizentes. Olhe para Jesus, porque Jesus te ama e morreu na cruz do Calvário por amor à tua alma. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos e amigos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus.
Bendito, eterno e maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, eu te peço, Senhor, abençoa, meu Pai, todos os teus filhos e tuas filhas que têm me ajudado nesta obra, que estão me acompanhando. Pai amado, visita agora, Senhor, os teus filhos e tuas filhas, libera a bênção da cura para os que estão doentes. Abençoa nesta hora, Pai, curando de toda enfermidade e de todo mal. Visita cada família representada. Abençoa cada família, Pai, que tem, meu Pai amado, ouvido a Tua palavra através da minha vida. Visita cada vida agora, cada família, abençoando, abrindo porta para os teus filhos, abrindo porta para as tuas filhas. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa também os amigos e as amigas. Pai amado, abre o entendimento deles e delas, para que eles venham entender que a salvação é individual, que eles venham olhar para Jesus e não para as pedras de tropeço que têm se levantado na frente deles e na frente delas. Pai amado e santo, abençoa cada família da Bahia, cada família do Brasil, abençoa cada família do mundo, cada um, ó Pai, que está passando por um momento difícil, tenha misericórdia. Liberta os que estão oprimidos com enfermidade, liberta os que estão oprimidos com espírito maligno, derrama a bênção, Pai, para todos os teus filhos e tuas filhas que estão desempregados, abrindo porta onde não tem porta, para que teus filhos e tuas filhas sejam empregados, para que venha ter o seu sustento, para sustentar suas famílias. Abre a porta para os teus filhos, faz prosperar o comércio dos teus filhos e das tuas filhas. No nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo. Desperta os que dormem, o sono da indolência. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, salva, meu Pai, alma para o teu reino. Abençoa os teus filhos e tuas filhas que têm lutado para ganhar alma para o teu reino. Abençoa a tua igreja que tem lutado, Pai, para dar testemunho de ti. E desperta, Pai, os que estão brincando. Dá oportunidade de arrependimento. Meu Pai, no nome de Jesus, dá um basta, Pai, na molequeira que está acontecendo dentro da tua casa. Dá um basta, Pai, no teu evangelho, Pai, que estão, meu Pai, escandalizando com tanta coisa. No nome de Jesus Cristo, faz justiça, Pai. Os teus filhos e tuas filhas têm orado, têm cooperado com a tua obra. E muitos não reconhecem, muitos não ajudam nas necessidades, mas eu te peço no nome de Jesus, abençoa os teus filhos e tuas filhas, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa todos os brasileiros e brasileiras, abençoa todos os lares, em nome de Jesus, Pai. Abençoa minhas 3 filhas, guarda, protege, defende, livre eu e minhas filhas de todo mal, cobre eu e minha filha com o sangue do teu filho, cobre eu e minhas filhas com a cobertura espiritual e joga por terra toda a arrojada para mim e minhas filhas, no nome de Jesus Cristo, e nos dá a vitória completa. Abençoa nossas vidas, seja conosco todos os dias, todos os momentos. No nome de Jesus te peço. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Para quem não sabe, eu estou Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia.